Shalom Lerrolan, eu sou o Pablo Felipe, você está no canal do Aleph Altav. Estamos na continuidade do estudo do livro de Provérbios, capítulo 1. Hoje vamos falar dos versículos 5 e 6, livro de Mislei Shelomo. Pois bem, vamos analisar o nosso texto, então, o que nós temos aqui? Estamos analisando essa primeira porção do capítulo 1, são os 7 primeiros versículos que falam da necessidade, da utilidade, da finalidade deste livro, dos provérbios de Salomão, Mislei Shelomo ben David. E hoje, especificamente, temos aqui os 5 e os 6. Diz o 5, Ishma Haham ve Yosef Leka, Venavon Tarbolot Ikne, Lehavin Mashal Umelitza, Divred Hahamim Vehidotam. Vamos compreender. O versículo 5, então, começa com Isma, Raham. Isma é o nosso verbo muito conhecido, chamar. É o verbo ouvir, atender, obedecer. Está no kal, no iktol, ou imperfeito, ou incompleto. Terceira pessoa masculino singular. Está se referindo à ação de o que ouve, o que obedece, aquele que ouve, atende. E o sujeito aqui, Raham, o sábio, sábio. Raham é a pessoa capaz, experiente, sábia, preparada. Ocorre muitas vezes, cerca de 130 vezes no texto bíblico, especificamente em Provérbios 46 vezes. Aqui nós temos essa conjugação no imperfeito, ela está numa função do imperfeito, que é chamada de jussivo, está aqui embaixo, eu coloquei. Ó. O jussivo é a função, é uma função do imperfeito. O jussivo expressa uma ideia volitiva, de vontade, de desejo. Então, aqui, nós vamos concluir a oração com mais um verbo. Eu vou explicar como poderíamos traduzir essa frase. Então, nós temos aqui, Ishmar ve Yosef. Yosef, aqui é a conjugação do verbo Yasaf. Nós temos aqui o Vav, né? Sempre o Vav ligando aqui os verbos, né? Ok, um Vav simples, com Shevá. Yosef, né? Yosef é conjugação, então, do verbo Yasaf, muito importante esse verbo, ele que traz uma ideia de acrescentar, de continuar, de prosseguir, de fazer algo novamente, fazer mais. Esse verbo, ele é mencionado lá em Gênesis, e ele dá origem ao nome de José, né? José é Yosef, muito parecido com o que está aqui nessa conjugação, Yosef, porque ali, esse filho de Jacó, quando ele nasce, manifesta um desejo para que outros filhos surgissem, né? Que Deus, que o Senhor acrescente mais, né? Então, Yosef vem de Asaf, como eu disse, um verbo muito utilizado. Então, veio Yosef, Leca. Leca significa um ensinamento, um discernimento, compreensão, certo? Então, aqui, como eu mencionei, nós temos um jussivo, subindo aqui na frase, um jussivo, onde eu tenho esse verbo e esse verbo, ambos no imperfeito. O Yosef aqui, Yasaf, melhor dizendo, está no ifil, e o chamar está no kal, mas ambos no modo imperfeito. E ambos podemos entender aqui que estão expressando o jussivo, o desejo, que ouça, que obedeça o sábio e acrescente conhecimento. Poderíamos trazer a ideia que se o sábio ouvir e obedecer, acrescentará conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Mas o autor aqui ele está expressando o desejo de que ouça o quê? Tudo que nós já mencionamos nos versículos anteriores, né? Os provérbios, os ensinos. Se o sábio ouvir, acrescentará conhecimento. Ou que o sábio ouça, aprenda, obedeça e acrescente conhecimento. Essa primeira parte do versículo termina aqui, né? Tem o atiná, mostrando que essa primeira parte da oração, continuando a oração, nós temos o que aqui? Venavon, venavon, tarbolot e kine. Continuando essa ideia do desejo, expressando um desejo em relação ao sábio. Aqui temos o navon como um sinônimo de sábio. Navon, sinônimo de raham. Navon, aqui nós temos o verbo bin, um verbo muito importante, que significa, já falamos sobre ele, ser perceptivo, ser capaz de discernir, ser capaz de compreender,
também significa entender, compreender. Como eu disse, praticamente um sinônimo de raham. Aqui é o verbo bin. O bin aqui está no nifal, ok? Perceba que temos uma riqueza aqui de troncos verbais. Já falamos do calo, do ifilo, agora o nifalo. E temos o particípio, ok? O particípio no sentido, ele pode ser traduzido aqui como uma ação que está sendo realizada por alguém. Então, o navon é o que tem discernimento. Navon é o que é perceptivo, o que é capaz, ok? Podemos aqui traduzir de uma forma quase que um substantivo, e como eu já disse, é sinônimo de raham, fazendo essa ligação entre as duas partes do versículo. Então, venavon, novamente temos aqui o vav, ligando, né, ao restante da frase. Então, venavon, e ou que discerne, e ou que compreende, ou e aquele que é capaz de discernir, tarbolote e kine. Tarbolote aqui é um substantivo. Tarbolote significa direção, uma orientação inteligente. É interessante porque esse sufixo ele lembra o sufixo, ele é idêntico ao sufixo do plural feminino, mas aqui nós temos uma palavra que expressa uma ideia, ela está no singular, ela expressa uma ideia. Isso é comum, que ideias abstratas, no hebraico clássico, hebraico bíblico, sejam trazidas com aparência, com uma forma de plural, ok? Então, esse homem, essa pessoa que discerne, ao desejo que essa pessoa que discerne tarbolote, ou seja, que uma direção, uma orientação para a sua vida, ikne. Ikne é uma conjugação do verbo kaná, verbo muito comum também no texto bíblico, que significa adquirir, comprar. Está no calo, tá? Está no imperfeito, ou equitol, a terceira pessoa masculina singular, que ele, né, ele. Jussivo, tá? Ligando aqui. Então, nós temos o ikne, nessa forma do imperfeito, melhor dizendo, nessa função do imperfeito, nós temos o ikne, a forma é do perfeito, mas a função é o jussivo. Yosef e Isma. Então, há um desejo que o sábio ouça e acrescente conhecimento, e aumente em conhecimento. Que o homem que tem discernimento adquira tarbolote. Tarbolote que é uma direção, orientação para a sua vida inteligente. Então, que o sábio adquira, ikne, adquira o quê? Tarbolote. Ok? Muito bem. Já vamos para o versículo 6. Antes de ir para o versículo 6, eu te peço que se inscreva no canal. Eu fico na guarda dos seus comentários e sempre peço que compartilhe o conhecimento, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso à compreensão do texto hebraico. Então, o versículo 6 continua dizendo: Lehavim mashal umelitza. Lehavim, veja bem, nós temos novamente o verbo bin, ok? Novamente o verbo bin. Aqui ele não está no unifal particípio, ele está no ifilo, e ele está no infinitivo construto. O infinitivo construto, certo? Aqui pode ser traduzido com esse lamed, com esse prefixo aqui, o lamed, tá? Esse prefixo que é o le, para compreender, para discernir, para discernir. Então, é quase que uma conclusão da ideia anterior, que ele ouça, né, que o sábio ouça, que o sábio adquira, que ele aumente em conhecimento, para discernir. Lembre-se que essa primeira porção do versículo do capítulo 1 está falando justamente do propósito do livro. Então, aqui, Lehavin, para discernir o quê? Machal. Machal nós já vimos lá no primeiro versículo, inclusive é que dá o nome ao livro. Machal significa provérbio, uma parábola, uma sátira, um dito de sabedoria. Então, o nome do livro é Mishlei Shelomo, ou seja, Provérbios de Salomão. Machal. Então, para discernir provérbios, ok? Essa palavra que aparece 39 vezes em Ezequiel 8 vezes, ok? Machal. Lehavin machal u melitza. Então, esse u é o sheva conectivo, ele está ligando melitza, a palavra melitza, à palavra machal. Por que esse vav aqui, ele não tem o sheva? Porque ele antecede o mem. Quando o vav conectivo, ele antecede o mem, o p,
e o bet. São três palavras que nós chamamos de labiais, ou seja, para serem ditas, elas usam os dois lábios, né? Um lábio encosta no outro, mem, bet, p. No caso, quando o Sheva, ele antecede essas, perdão, o Sheva não, o Vav, quando o Vav antecede essas três letras, em vez do Sheva, ele tem o Shurek, fica com esse somzinho de U. Então, o Melitza, perfeito? Muito bem. Então, são regras que você aprende no nosso curso. No link aqui na descrição do vídeo, você tem o link do nosso grupo do WhatsApp para saber um pouco mais do nosso curso. O Melitza. Melitza é uma palavra interessante. Ela também pode ser traduzida por parábola, mas ela traz uma ideia aqui de figura de linguagem, um dito alusivo, uma alegoria, algo nesse sentido. Então, veja bem, Lehavin Mashal o Melitza, para discernir provérbios e parábolas, para compreender provérbios e parábolas, provérbios e alegorias. E também, continuando aqui no a segunda parte, veja bem, então nós temos aqui mais uma vez o Atná, né, demonstrando a metade, a primeira porção do versículo. Divrei Rahamim Vehidotam. Divrei, também nós já vimos, é muito comum essa expressão divrei. Divrei aqui é o plural de davar. Davar é coisa, palavra, muito mais traduzida por palavra, mas também a ideia de coisa, um objeto, uma coisa, um assunto. Davar, palavra. Davar, o plural de davar é devarim, e no construto, certo? O plural é divrei. O que é o construto? Construto é essa construção que une uma palavra com outra, ou às vezes até três palavras, raramente mais de três, mas o mais comum são três palavras, e é uma unidade, vamos dizer assim, se emenda uma palavra na outra para trazer uma ideia, onde normalmente a segunda palavra, com o genitivo, muitas vezes, qualifica a primeira palavra. Então, o que nós temos aqui? Nós temos divrei, palavras, rahamim. Rahamim é plural de raham, sábio. Então, palavras dos sábios. Palavras dos sábios. Perceba que no português nós usamos esse conectivo dos, palavras dos sábios. Não tem isso no hebraico. No hebraico, o construto serve para isso. Divrei, rahamim. Palavras dos sábios. Ok? V, novamente o vav conectivo. Ridotam. O que é o ridotam? Ridotam é o plural, a palavra ridá. Ridá significa uma questão difícil, uma questão enigmática, uma charada, ok? E aqui nós temos um sufixo, certo? Da terceiro masculino plural, ou seja, charadas deles. Charadas que pertencem a eles, as charadas que provêm deles. Então, nós temos que a frase ficaria Divrei Rahamim Verridotam, seria palavras dos sábios e as suas charadas, e os seus enigmas. Então, traduzindo todo o versículo aqui, uma tradução que cabe, seria Lehavin Mashal Umelitzá Divrei Rahamim Verridotam. Seria o quê? Para discernir provérbios e parábolas e as palavras dos sábios e seus enigmas. Então, trazendo aqui, mais uma vez, o propósito do livro. No próximo vídeo, já te convido aí a ativar o sininho para não perder essa oportunidade. No próximo vídeo, vamos concluir essa primeira etapa com o versículo 7 e fazendo uma análise de toda essa porção, ok? Espero que você tenha gostado. Nós temos aqui também a bibliografia utilizada nessa análise. E mais uma vez eu peço curta o nosso canal e te aguardo aí para o nosso próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.